Todos os irmãos, toda a banda. Deus abençoe. Pastor Odair, muito obrigado pelo convite, tá? Vai fazer um ano já que eu não venho aqui, né? Acho que um ano. A última vez que eu vim com o pastor Leonardo Brasil. Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui, irmãos, para nós adorarmos a Deus. Eu tenho certeza que vocês não vieram aqui assistir culto. Assim como no Facebook, eu creio que não tem ninguém assistindo o culto. Crente não assiste, né? Crente cultua. As pessoas assistem novela, assistem futebol, tem as coisas, mas nós cultuamos a Deus. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que o seu louvor, a sua adoração, a sua oração já subiu ao céu nessa noite. Então eu creio que agora Deus vai fazer descer uma palavra. Deus vai falar conosco essa noite, irmãos, tá? Creio até que vem uma palavra para nos confrontar, porque a gente que prega salvação, irmãos, a gente sabemos que a salvação custou um preço caro. Então Deus quer o de melhor para nós, e a salvação é a melhor dádiva de Deus para nós. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, glória a Deus, e o versículo de 42 e 43, os irmãos acharem, tem que correr ali, que o relógio corre mais do que tudo. Quero ser bem sucinto no horário também, mas eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E era em toda a alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se fazia pelos apóstolos. Glória a Deus. Versículo 46. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Pode ir. Eu vou ler um texto aqui, mas não precisa os irmãos acompanhar. 3 João, no capítulo de número... Não tem capítulo, é só um capítulo, só o primeiro. Versículo 2 diz assim: amado, te desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém, meus irmãos? Só um minuto. Senhor nosso Deus, Pai, toma cativo, Senhor, meu coração, a minha mente, a minha boca, Senhor, e fala com teus filhos. Dai sabedoria, Senhor, na expressão da palavra. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por tudo nessa hora. Agora fala conosco, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu já vinha orado aqui, mas Jesus falou: pedi, dai-se-vos-á. O que pede recebe, o que busca encontra. Verdade? Meus irmãos, hoje culto com a família, e eu gostaria de trazer uma palavra aqui sobre família, mas Deus acertou no meu coração uma palavra aqui, do desejo do meu coração também. O que João desejava para seu filho na fé, ele vai e escreve, dizendo assim: amado, eu te desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde. Eu desejo, pastor Odair, que vá tudo bem na sua vida, viu? Na sua família, o seu ministério. Eu desejo que vá tudo bem, e que o senhor tenha saúde, que haja saúde na sua casa, que haja saúde na casa de todos os irmãos aqui congregados, que haja paz, amor, e que haja a presença de Deus na casa de vocês. Amém, meus irmãos? Sem a presença de Deus, irmãos, que adiantaria nós estar aqui, né? Moisés, ele disse: se o Senhor não for conosco, Senhor, não faz nos arredar daqui. Então a caminhada cristã, irmãos, é muito necessário para a gente ser bem sucedido, é caminharmos na presença de Deus, não é verdade? Então, a gente nesse texto que nós lemos aqui, falou a respeito da perseverança, né? Todos os dias no templo, perseverando em oração e em comunhão. E quando se trata de salvação, irmãos, falando do bem maior que Deus tem para nós, a gente sabe que a coisa dá uma estreitada. Vivemos dias que as pessoas vão na igreja atrás da benção,
vai na igreja, busca a bênção, e aqui é lugar de adoração, irmãos. Quem tem que ser bênção é nós. Deus disse para Abraão: "Sê tu uma bênção", e a promessa de Deus para Abraão, irmãos, está para nós também. O crente precisa ser bênção, onde ele pisa a planta dos pés, ele precisa ser uma bênção, e o lugar ser abençoado através dele. Então a igreja de Deus, esse lugar chamado de casa de oração, é lugar de nós adorar a Deus, é lugar de nós falarmos com Ele, e é o lugar dele falar conosco, certo, irmãos? Então eu creio que essa noite Deus falará conosco, fique atento. Por isso que Jesus disse: "Bem-aventurado, né, aqueles que ouvem e guardam as minhas palavras". Por isso que o salmista diz assim: "Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti". Foi por isso que o sábio Salomão escreveu o provérbio 13:13: "O que despreza a minha palavra perecerá". Então, irmãos, eu te desejo que te vá bem em todas as coisas, mas seja um bom ouvinte da palavra. Procure fazer aquilo que Paulo aconselha quando escreveu assim: "Crescei na graça e no conhecimento", do conhecimento do querer e da vontade de Deus, né? O crente precisa conhecer a respeito disso através da Bíblia. Crescer na graça é através da oração. O crente precisa estar na graça, ele precisa andar na graça, né? Então, para tudo isso, irmãos, o crente precisa ter uma vida de oração e ter uma vida de perseverança na oração e na comunhão e no partir do pão. Quando se fala no partir do pão, fala da mesa. Nesse momento a mesa está posta aqui, é a hora que o Criador está tratando a vida espiritual de cada um de nós nessa noite aqui. Quando se fala em comunhão, irmãos, vivia na perseverança, na oração e na comunhão. Não tem como o crente ter comunhão com Deus se ele não tiver comunhão com os irmãos. Então, essa comunhão precisa ser na horizontal e na vertical. Eu disse aqui, irmãos, eu sou um missionário. Eu prego nos presídios, nos hospitais, casa de recuperação. E eu sou um discipulador daqueles que estão começando. Mas para os crentes que já têm um conhecimento, que já foi batizado, que já fez um juramento, que fez uma aliança. Eu creio que aqui a maioria dos crentes já fizeram uma aliança. O dia que foi batizado nas águas, foi perguntado assim: "Você promete ser fiel a Deus e a doutrina da Bíblia?" A pessoa fala: "Prometo". Aí o irmão, o pastor, fala assim: "Então perante Deus e as testemunhas, e o testemunho da tua boca, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo". A pessoa fez um juramento, ele fez uma aliança com Deus. E essa aliança, irmãos, se a pessoa não tiver, se não andar na fidelidade, essa aliança se quebra. Porque Deus é fiel na sua palavra. Deus não muda princípio. E o princípio de Deus é a palavra. Deus sempre vai dando instrução a respeito disso. Então, ser crente só para cumprir um protocolo, para ir na igreja, ou para sair caçando bênção, buscando bênção, irmão, isso é muito pouco. Precisa estar na comunhão com Cristo, comunhão com os irmãos, e fazendo a obra de Deus, e andar na perseverança. O dia da ceia é lido um texto que diz assim: "Analisa o homem a si mesmo". Quando a Bíblia fala analisa o homem, está falando o homem e a mulher. Então, no momento que eu estiver falando aqui, você vai se analisando, você vai colocando um prumo, ver se está tudo bem com Deus. Porque nós não temos o direito de julgar os outros, de vir na igreja botar o irmão na balança, de botar o pastor na balança, de botar o cantor na balança. Esse direito nós não temos, irmãos, de julgar ninguém. Quem morreu na cruz foi Jesus. Eu já vi gente falar: "Ah, porque lá na minha igreja, porque na minha igreja". Eu olho na mão dele, não tem o sinal do escravo. A igreja é de Jesus Cristo, irmãos. Deus colocou o pastor aí para cuidar dessa igreja. Você tem orado por ele? A Bíblia manda: "Velai pelos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus, que hão de dar conta das vossas almas no dia do juízo". É grande a responsabilidade de um pastor. Paulo orou assim: "Olha, orai por mim também, para que não me falte a palavra". Você tem orado em prol da palavra hoje? Você vem no culto, você queria ouvir uma palavra de Deus, você tem orado por aquele que vai pregar? Aí você vai se analisando, você vai colocando um prumo, vai se analisando em que você está falhando. O campo da oração é muito grande, irmão. O campo da oração é muito grande. A Bíblia manda orar pelas viúvas, pelos órfãos. Você tem orado? A Bíblia manda
você orar pelos reis, aqueles que estão em iminência. Então, o desejo de Deus, irmão, se João desejava que o seu filho na fé fosse bem em todas as coisas, que tenha saúde, quanto mais o desejo de Jesus Cristo, irmão. Jesus disse assim: vós sendo mal, sabe dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Deus tem o de melhor para você. O desejo dele é que te vá bem em todas as coisas e que te tenha saúde. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, tempo de choro, né? Muitas pessoas decidem a sepultura, tempo difícil financeiramente falando, mas o nosso Deus é o Deus dono do ouro e da prata. Deus é dono de todas as coisas. Foi por isso que o salmista escreveu no Salmo 37, e o versículo 25, ele disse: eu fui moço e agora eu sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então o crente precisa andar na trilha, andar no caminho, e Jesus disse: eu sou o caminho. Quem anda com Jesus Cristo, quem anda no caminho, irmão, Deus tem prazer em cuidar. Mas para isso precisa uma busca. Jesus diz: pedir e pedir. Aquele que pede recebe, o que busca encontra. Aí vai, quando ele vai sendo mal. Mateus capítulo 7, versículo 7 em diante. Sabe dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Essa busca, irmão, que Jesus foi aquele que busca, encontra, na vida do cristão precisa ser contínua. Por isso que Paulo escreveu: orai sem cessar. O que você tem buscado? Vem na igreja buscar a bênção, mas a Bíblia manda buscar do céu. A Bíblia fala assim: buscar primeiro as coisas que são de cima, que as demais coisas ele vai acrescentar. Quando o crente busca de cima, ele busca os dons espirituais, ele busca o batismo com o Espírito Santo, ele busca o dom de visão, ele busca o dom de revelação, ele busca o dom da interpretação de língua, ele busca a sabedoria, para não ser enganado, irmãos. Jesus disse: filhinhos, vai vir muito, enganando a muitos, se possível enganando até os escolhidos. Deus não te chamou para ser enganado, mas busque sabedoria. Essa busca é um campo grande, fértil. A Bíblia diz: quem ganha uma alma sábio é. A sabedoria que vem do alto. O crente que tem uma vida de oração, ele vive no lugar mais alto. O lugar mais alto, eu vou falar para você onde que é nos pés de Jesus Cristo. Quem vive nos pés de Jesus Cristo, irmão, vive no lugar mais alto. Vocês têm um pastor de oração aqui, um homem de oração que ora pela madrugada, mas você precisa fazer a sua parte e ter uma busca constante, buscar a presença de Deus, buscar as almas perdidas. Tem pessoa que fala assim: olha, Deus vai no presídio, Deus vai no hospital, Deus cura enfermo. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia manda você. Ele disse: ide, põe a mão nos enfermos e os curarão. Ele manda o crente às vezes manda Deus. Agora, irmãos, Deus quer te usar na terra. Deus quer te usar muito na terra. Mas se você for uma bênção, o crente quer uma bênção, irmãos. Deus quer fazer uma parceria. Deus não precisava de você. Ele disse: haja luz e houve luz, haja porção seca. Deus fez a terra porque só havia água sobre a face, né? Só havia treva na face das águas, era só água. Aí Deus disse: haja porção seca. Deus não precisou de você. Deus fez os pássaros, colocou canto nos pássaros. Deus fez os animais, fez tudo ao seu modo. Deus pôs a vaca para berrar, pôs o cachorro para latir. Já pensou se põe o cachorro para berrar e a vaca para latir? Mas Deus fez tudo certo e não precisou do homem. Mas aí Deus agora quer fazer uma parceria com o homem. Deus, para curar o enfermo, irmãos, precisou só da sombra de Pedro. Será que Pedro era crente, irmãos? Só precisou da sombra de Pedro. Mas Pedro era uma bênção. Uma coisa é ser crente, outra coisa é ser uma bênção. Os filisteus desafiavam o povo de Deus. Deus só precisou de uma queixada de jumento na mão de Sansão.
para derrotar 1000 filisteus. Aonde que um homem vai derrotar, matar 1000 homens, irmãos? Aonde? Você já viu o homem amotinado? O homem é a maior fera que existe na terra. Como é que um só vai matar 1000 filisteus? Sabe o que é isso, irmãos? É Deus. Deus quer usar suas mãos como instrumento na obra dele. Quando Jesus disse: põe a mão nos enfermos e os curarão, mandando você curar, os curarão. Você fala para você ir, para você ir e curar, você precisa ter oração, vida de oração, que é para você ter unção, você não ser sozinho. Um crente sozinho não é nada. Mas como é que esse negócio de um? Ele é um, pastor, unção. Mas sabe por quê? Porque ele vive a vida de oração. Então é ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não está só. Ele não está só. O crente não anda só, irmãos. Por isso que ele precisa analisar a si mesmo. Analise o homem a si mesmo. Analisar como você está. Se você anda na presença de Deus. Se você tem obedecido, aceitado a chamada. Jesus disse: se ninguém tem maior amor do que esse. Aí João 15, capítulo 13. De dar a vida pelos seus amigos. Ele vai falar: vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. O crente, irmãos, que não anda sozinho, ele tem um amigo excelente. Um amigo que sempre vai estar do lado dele. Se ele acorda de madrugada, o amigo está ali querendo ouvir ele. Quando ele levanta de manhã, o amigo está ali querendo ouvir ele. Vós sereis meus amigos. Jesus falou. Ser amigo de Jesus é coisa excelente, irmãos. Não adianta vir na igreja dizer que vem assistir culto. Não adianta assistir culto no Facebook, irmão. Mas se não tiver comunhão com o mestre, ter vida cristã em atividade, ser crente adorador. Lembra quando Jesus encontrou a samaritana na beira da fonte? Jesus disse: a hora vem, e agora é que o Pai procura verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Aqui é lugar de adoração, irmãos. Aqui é casa de oração e lugar de adoração. Não é vir na igreja só para cumprir um protocolo. Eu vou na igreja porque eu sou crente. Eu vou na igreja porque eu tenho que cantar lá. Eu vou na igreja porque eu sou líder do departamento. Eu vou na igreja porque eu tenho um cargo lá. Não é isso não, irmãos. Na igreja não tem ninguém grande não. Grande é Jesus Cristo. Jesus é que é grande. Jesus é grande em bondade. Jesus é grande em misericórdia. Se não fosse Ele, eu e você não estaria aqui. Então, irmãos, o desejo de Deus é que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Jesus Cristo é o dono da vida. Ele é o dono da vida, irmãos. Agora, há pessoas que deixam para orar só quando está precisando olhar para cima. Às vezes eu ando no hospital, a pessoa me puxa o jaleco e fala assim: pastor, eu estou condenado pela medicina, eu não quero morrer. Aí eu falo: Jesus Cristo tem vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas veio Jesus para dar vida e vida de abundância. Abundância de paz, abundância de alegria, abundância de amor. Jesus pode prosperar. Nosso Deus é dono do ouro e da prata. Está lá em Ageu 2:8. Aí nós olhamos para a Bíblia fala em Deuteronômio, no capítulo 15, versículo 28. Se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, bendito será o entrar, bendito será o sair, bendito é o fruto do seu ventre, que terá para emprestar, não tomar emprestado, está por cima e não por baixo, ser cabeça e não cauda. Então, o Criador te deseja que te vá bem em todas as coisas, mas você precisa compreender qual é a vontade dele para a sua vida. Não ser apenas um religioso, irmãos. Então, eu sou um pregador de salvação. A palavra às vezes vem confrontando. Uma vez Jesus dando uma palavra dura, os discípulos ficaram para trás. Jesus vai, de repente acompanhou um. Jesus falou: Pedro, não vai ficar com eles não. Ele falou assim: para onde eu vou, mestre? Só o Senhor tem palavra de vida eterna.
Então, irmãos, eu prego vida eterna, eu prego salvação. E a salvação não é por merecimento. Você foi escolhido para morar no céu, mas não é porque você é bonito, não é porque você é bonita, não é porque você é estudioso, não é porque você é de família nobre. A Bíblia diz que Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Se você acha que você vivia perdido, você está no caminho certo. Pode ter certeza que foi Jesus que te escolheu. Aí é lembrar você que você não escolheu porque você merecia. Ele escolheu por misericórdia. Nós somos salvos pela graça, através da fé. E essa fé não vem de vós, é um dom de Deus. Você buscar a Deus, você fazer uma busca, você precisa crer que Ele exista, e aqui é galardoador daqueles que o buscam. Deus é galardoador. Você não está dando braçada no ar em vir aqui, você não está fazendo um sacrifício de tolo em vir aqui, você está no lugar certo, e o desejo dele é que você vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde. Mas entender e compreender que tudo está na mão dele. Deus quer te usar na terra como vaso, como atalaia, como instrumento, como profeta. Deus quer te usar, irmãos, mas para isso precisa ter uma vida de oração. Tem que ter uma busca, e essa busca tem que ser constante, não pode estar distraído com as coisas dessa vida. Jesus estava ali conversando com Maria, e Marta para lá e para cá. Quantas pessoas distraídas. Marta chega e fala assim: mestre, manda que minha irmã me ajuda. Jesus falou assim: Marta, Marta, por que está preocupado com as coisas dessa vida? Por que está distraída? Faça como Maria, escolheu a boa parte. Ninguém que nunca será tirada. Foi o que Jesus falou para Marta. Sabe onde, para Marta? Sabe onde Maria estava? Estava aos pés de Jesus. Estava conversando com o mestre. Você tem conversado com Ele? Conversar com Jesus é muito gratificante, irmãos. Não tem coisa melhor do que ter intimidade com Ele. Jesus saiu. Daí uns dias Lázaro ficou doente. Aí Marta mandou recado para Jesus vir, que o amigo dele estava enfermo. Era o irmão delas. Jesus falou: essa enfermidade não é para a morte. Jesus demorou 4 dias para chegar. Quando chegou, Marta corre na entrada da cidade e disse: olha, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Já chegou cobrando. Tem pessoas que é só cobrar, que é só pedir. Jesus passou por ela. Jesus não tinha atenção para dar para ela. Ela não parava nos pés de Jesus. Quem parava nos pés de Jesus era Maria. Mas quando Jesus vai chegando, Maria vai e olha, fala a mesma coisa. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E qual a diferença? A diferença é que ela prostrou aos pés de Jesus. Ela prostrou e falou: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, prostrar aos pés de Jesus é para quem tem humildade. Dobrar o joelho é para quem tem humildade. Às vezes chega na igreja, na casa de oração, dobrar o joelho é para quem tem humildade. É um sinal de humildade, irmãos. Deus ouve sentado, ouve em pé, ouve deitado, ouve andando de bicicleta, anda no avião, caindo do avião, o avião caindo. O nosso Deus é um Deus que ouve. Mas a humildade, o crente precisa buscar ela. Se ele não tiver humildade, Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, aí encontrará descanso pelas vossas almas. Então, o desejo de Deus, pastor, é que você, a igreja, os irmãos, vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Quando começou essa pandemia, irmãos, se falava que fechou as portas da igreja. Os crentes vão fazer culto em casa e o fogo vai pegar, vai haver um avivamento. Passou 60 dias, a igreja se abriu. Cadê os crentes? Muitos estavam gelados. Fechou de novo e tem crente que até hoje nunca foi na igreja, não foi mais na igreja. Cadê o avivamento que o povo pensava? Então, irmãos, a igreja de Deus está esperando um avivamento
porque tem uma promessa aqui. Mas esse avivamento possa acontecer, e pode acontecer para aqueles que estão buscando. Mas se o crente não busca, tem que ter uma busca. Aqui, na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, que a gente leu aqui, estavam todos no templo, perseverando em oração e em comunhão. A perseverança na oração, está em comunhão com Cristo, está em comunhão com os irmãos da igreja. Não se preocupe com oportunidade, irmãos. Só de você estar aqui, você já está tendo uma oportunidade. Ah, mas o pastor não fala nem o meu nome. E daí, irmãos? O seu nome está escrito lá no céu. Jesus sabe o seu nome, Ele te conhece, sabe o dia que você nasceu. Ele conhece por dentro e por fora. Ele conhece o profundo e o escondido. Ele sabe o que você pensa. Então não murmure, confie. Jesus estava uma vez, estava tratando, estava ensinando a palavra. Alguém chegou e puxou o paletó e falou assim: mestre, despede o povo. Já é tarde, o sol declina. O povo está com fome. Jesus, você dá comida para o povo. O lugar é deserto, irmãos. Jesus, vou dar comida para o povo. Andava com Jesus e não conhecia Jesus. Tem tanto crente que vai na igreja e vê só falar de Jesus. Vê falar em uma coisa, irmãos. A gente vê falar dessa celebridade do futebol, essa celebridade da música. Vê falar. Agora quero ver é ser amigo dele. Jesus disse: vós sereis meus amigos, se fazer o que eu vos mando. Quem é amigo de Jesus tem prazer em apresentá-lo. Apresentar para as pessoas, apresentar no trabalho, apresentar onde anda, apresentar o amigo. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Eu não sei como é que está o seu coração, como é que está a sua vida. Uma coisa eu tenho certeza, Jesus Cristo está falando aqui nessa noite. Jesus morreu na cruz, pagou um preço caro por você e por mim. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Ele deseja que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Mas ele disse: filhinho, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O crente, irmão, ele precisa ser crente em todo o tempo. Em todo o tempo, irmãos. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia. Ele dobrava o joelho, olhava para as bandas de Jerusalém, ele orava, abria a janela para as bandas de Jerusalém, talvez orando pela sua família. Ele estava cativo na Babilônia, mas não esquecia da família dele, orando pela família. Sabe o que a Bíblia diz em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8? Se não cuidar dos seus, principalmente dos da sua família, é injusto, é infiel e negou a fé. Então, irmão, a família, Deus deu seu único filho por amor a você. O que tem feito pela família? Você tem sido injusto, tem sido infiel, tem negado a fé. Você está se analisando. Você tem o direito de você olhar para si. Deus te conhece por dentro e por fora. O pastor não, o pregador não. Mas você pode olhar para você. Como é que está a sua casa? Deus quer salvar o seu lar e a sua família. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, o desejo de Deus para você é que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde. Esse Daniel, irmão, fizeram um decreto: se ele se prostrasse a outro Deus, a não ser o Nabucodonosor, que ele ia ser jogado na cova dos leões. Ele preferiu, irmão, ser jogado na cova dos leões do que prostrar aos pés de outro Deus, a não ser o nosso Deus. Aí os irmãos sabem, esse Daniel, irmão, foi chamado. Falou: é verdade, Daniel, que você faz petição a outro Deus e não ao rei? Ele falou assim: é verdade. Então você vai ser jogado na cova dos leões. Ele falou: olha, ele preferiu, irmão, foi jogado na cova do leão. E se fosse só jogado, ainda teve uma coisa, mas deixou ele lá a noite toda, e ele lá na cova do leão. Às vezes o crente passa por provação, irmãos, e Deus coloca ele lá na prova.
Sabe, tem um hino que fala que Daniel foi dormir. Um hino que Daniel foi dormir. Daniel era homem de oração, irmão. Daniel passou, foi a noite orando. No dia seguinte o rei fala: Daniel, tomara que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha te livrado. Ele lá dentro falou assim: eu estou aqui, ó rei, eu estou aqui. Deus não me achou culpa entre mim e você, e nem contra ele. Aí que eu quero ver, irmãos. Aí que eu quero ver. O nosso Deus é o Deus que sabe todas as coisas. Nosso Deus é um Deus que livra. O nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. E o desejo dele é que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde. Mas para isso, irmão, tem que buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, que as demais coisas ele vai acrescentar. Então, Deus traz essa palavra ao nosso coração nessa noite aqui. Eu sei que a igreja hoje gosta de pregador que pula, pregador que manda dar glória a Deus, pregador que manda futucar o outro. Eu não vou mandar dar glória a Deus nunca, irmãos. Sabe por quê? Isso aí é uma coisa que tem que nascer da alma. O verdadeiro adorador não precisa ninguém mandar dar glória a Deus. Não precisa ele erguer as mãos para o céu. Ele faz isso espontâneo porque ele é verdadeiro. Não vive a toque de crente, a toque de pregador. Quem toca ele é o Espírito Santo. Não, irmãos, que você possa compreender, que você possa se analisar, que o Pai procura verdadeiro, ser verdadeiro adorador. Então, Deus quer que você faça uma busca. Ele quer que você tenha uma parceria com Ele. Ele nem precisa de você, mas quer te honrar. Ele quer te honrar, quer te exaltar na terra. O mesmo Deus que só precisou da sombra de Pedro, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o povo passar, o mesmo Deus que fez sair água da rocha, o mesmo Deus que soprou no mar e saiu codorna, saiu carne vermelha para o povo no Jordão, o povo cruzava o deserto. É o Deus que te chamou, é o Deus que te chamou pelo teu nome e te diz assim: filho, anda na minha presença, anda na minha presença, vai que passou, que vai, porque eu, o Senhor, vou na frente, eu vou na frente, a lábia, nai, que doblar-se, quebrando as barreiras, diz o Senhor, aplanando o caminho para você, porque eu te desejo, a lábia, a sonda, gai, que te vá bem todas as coisas e que tenha saúde. Glória a Deus, glória a Deus. Esse desejo, o crente precisa ter, de fazer uma busca. Quando Paulo escreveu, crescei na graça e no conhecimento. Tem crente que não quer saber para que Deus chamou ele. Tem crente que não sabe nem qual que é o ministério dele. Pensa que o ministério dele é Manaim. Aqui é o nome do ministério que você congrega. Igual o irmão congrega na Belém, a DTL, a Assembleia de Deus, Alagoas, Ministério de Belém. Mas o ministério dele é o louvor. Quem precisa saber qual que é o ministério que Deus te chamou. Tem quem não sabe o que fazer, está perdido, mas busca. O Espírito de Deus falou hoje: faça uma busca. Busca a sabedoria. O que é que Deus tem para você fazer na terra? Deus não chamou ninguém para fazer nada. Não, Deus não chamou ninguém para fazer nada. Deus te chamou e Ele tem um propósito com a sua vida. Ele disse: vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. E a Bíblia diz que se fazer só o que Ele manda ainda é. A Bíblia fala, pastor? Se fazer só o que Ele manda ainda é servo inútil. A Bíblia não manda fazer aniversário de conversão. A Bíblia não manda. Mas todo ano, na minha conversão, eu faço uma festa. E não é porque eu sou bom não, irmãos. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas sabe o que é isso? Eu busco ter gratidão ao Deus do céu, que me tirou da droga, me tirou do crime, me tirou da cadeia, para pregar essa palavra e fazer a obra dele. Gratidão é uma coisa que muitos não têm.
Jesus curou 10 uma vez. Jesus vai passando, começaram a gritar: mestre, tem misericórdia. Estavam leprosos, estava fora da sociedade. Jesus foi: vai e apresenta os sacerdotes. E conforme eles iam indo, foram ficando limpos. Percebeu que estava sendo curado. Só um voltou e prostrou aos pés de Jesus e adorou em alta voz. O crente adorador, ele dobra o joelho para adorar. Ele não dobra o joelho só para pedir. É um tal de pedir. Pede só para ele. Mas olha aqui, um pai na fé, intercedeu, eu te desejo que te vá bem em todas as coisas. Crente precisa aprender que ele tem que interceder. Interceder, irmãos, é colocar no lugar do outro, no lugar de quem está sofrendo. É quantos pedidos de oração na rede social. É um que está enfermo, um que está com Covid, outro que está doente. Aí te pede oração, você fala: vou orar. Mas será que você ora? Você sabe se você ora. Falar que vai orar é uma coisa. Agora orar mesmo, se colocar no lugar de quem está enfermo, de quem está doente, é outra coisa. Então, meus irmãos, eu também te desejo que te vá bem em todas as coisas. Eu te desejo que você seja uma bênção. A bênção que Deus disse para Abraão: ser tu uma bênção. Essa promessa de Deus para Abraão está para mim, está para você ser uma bênção. E o crente que é uma bênção, irmão, ele tem uma vida de oração. Ele tem uma vida de comunhão com os irmãos. Na hora da mesa, ele participa da mesa. Se perguntar amanhã: o que é que foi pregado ontem lá? Ele vai: eu esqueci. Tem crente que a palavra entra no ouvido e sai no outro. Ser um bom ouvinte, porque quem despreza essa palavra perecerá. No dia 29 de outubro agora, pastor, nós estamos em julho, em outubro, daqui uns 3 meses, eu vou fazer mais um aniversário de conversão. E eu lembro a primeira mensagem que eu ouvi na tribuna, na igreja. Eu lembro a primeira mensagem quando eu coloquei o pé lá na porta da igreja. Quando eu coloquei o pé, era a hora da palavra. Era a hora de maior primazia na hora do culto. Quando eu coloquei o pé que eu entrei, aí o pregador estava pregando. E na mensagem dizia: filho, eu te chamei pelo teu nome e te digo assim: vai, filho, e pregue a minha palavra. Pregue nas ruas, pregue nos becos, pregue nos valados, pregue nas prisões, pregue nos hospitais, pregue a minha palavra. Nunca esqueci dessa proposta. Nunca esqueci dessa proposta. No meu bolso eu tinha documento frio. Devia para a justiça. Usava um documento frio no meu bolso, que devia para a justiça. Foi assim que Jesus me chamou. Jesus não foi me buscar numa faculdade, fazer um curso superior. Não. Ele vela pela sua palavra. E ele disse que veio buscar e salvar os que se havia perdido. É por isso que eu estou aqui nessa noite. Aí, irmãos, aquele culto, naquela mensagem eu dobrei o joelho, escutando, dizendo: filho, vou te fazer, filho, ministro do Evangelho. O Espírito Santo falava no meu coração: ser ministro do Evangelho é melhor do que ser ministro de Fernando Henrique Cardoso. Era o presidente na época. Ser ministro do Evangelho é melhor do que ser ministro do Bill Clinton. Era o presidente na época. Então, irmãos, eu e você fomos chamados para uma grande obra, para um reino celestial. O irmão aqui citou aqui a oração do Pai Nosso. Orar o Pai Nosso, irmãos. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, falou: Pai Nosso. Sabe o que Jesus está falando? Está falando de comunhão. Jesus podia falar: meu Pai. Ele era unigênito, Filho de Deus, mas não discriminou ninguém ali. Mas aí a pessoa chega aqui, pega no microfone e vai orar: meu Deus, meu Pai, porque é meu Pai. Quem é seu Pai? É o nosso Deus, irmãos. É o Deus nosso, é o Pai Nosso. Quando entrar no quarto, que fecha a porta, no seu particular, você fala com o seu Deus. Mas aqui é lugar de comunhão, é lugar de união. Amém, meus irmãos? Você está compreendendo? Você está aprendendo?
Você está aprendendo? Sabe o que Jesus falou? Errai não conhecendo as Escrituras. Mas sabe o que ele falou? Ai daquele que conhece e não obedece. Então, irmãos, os apóstolos, os discípulos, não saíam do templo todo dia, em comunhão, persevera na comunhão e na oração. Que você persevere na comunhão e na oração. O relógio mandou parar, mas que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra possa ter achado guarida no seu coração nessa noite. E você saber que você faz parte de um reino. Na oração do Pai Nosso, Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus no céu é que a minha e a sua vontade, enquanto nós estivermos aqui, esteja aliada com a vontade dele no céu. Mas o crente que não pede as coisas na vontade de Deus, pede só para Ele, mas não pede para a obra dele, não ora pelo pastor dele, não ora por aquele que está caído, não ora por quem está enfermo, por mais que ele deu ordem, não ora pela pátria, pela nação, não ora pelas viúvas, não ora pelos órfãos, não ora pela paz em Israel. Tudo isso está escrito aqui, foi Ele que mandou. Você faz se quiser, você faz se quiser. Deus não obriga ninguém a nada, mas a Bíblia ensina o caminho que vai para o céu. E Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus é o verbo, e o verbo é a palavra. Então, o Senhor Jesus, a palavra fala conosco essa noite. Amém? Curva a sua cabeça. O relógio está mandando parar e eu já vou orar pela sua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelos teus filhos que estão aqui, Pai, por essa palavra, que possam ter compreendido qual é o teu querer e qual é a tua vontade para a vida de cada um deles, Pai. Abençoa os teus filhos e dê saúde, abençoa os teus filhos e dê sabedoria, Pai. Oh Deus, no nome de Jesus, que haja paz na casa dessa tua filha, desse teu filho, que haja o amor, que haja saúde, que haja alegria, que haja tua presença, Senhor. Reina nessa casa, passa o teu sangue, Jesus, nos umbrais dessa casa. Se à meia-noite a trombeta tocar, oh Deus, que essa casa, Senhor, oh Deus, possa subir. Pai querido amado, abençoa o ministério aqui, a vida do pastor Aldair, abençoa os obreiros, abençoa os irmãos aqui congregados, abençoa os músicos aqui nessa noite, abençoa os levitas, abençoa a tua obra, Pai. Deus, perdoa, oh Deus, santifica para ti nessa noite, pelo poder da palavra. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meus irmãos. Aplauda o Senhor Jesus, a Ele a honra, a glória.